Bom dia, irmãos e irmãs, né? Mais um papo de domingo. Antes de começarmos o papo de domingo, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço a todos os mentores, todos os guias, todos os anjos guardiões. Agradeço aos espíritos evoluídos, né? Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço ao Espírito de Verdade, ao Espírito da Verdade, né? Nesse papo de domingo, né? O objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Eu peço vibrações positivas, né, para os irmãos e as irmãs que estão sofrendo por causa dos flagelos destruidores de Deus, né? Aqueles que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual. Eu peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Os irmãos e as irmãs que estão sofrendo por causa dos flagelos destruidores de Deus, eu peço vibrações positivas de consolo, com paz, harmonia, compreensão, entendimento, fraternidade, né, e amor nos seus corações. Eu peço a cura de todos os enfermos, peço para aqueles que estão passando necessidade que se recuperem o mais rápido possível das suas necessidades, com êxito e abundância, né, nas suas vidas. Eu peço muita paz para a Venezuela, lá nesse processo de eleição, né? Peço paz para todos os países que estão tendo aí conflito por causa das eleições, lá nos Estados Unidos, até no próprio Brasil também eu peço paz. Então, peço paz para o Brasil, paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, né? Paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, paz para todos ali do Oriente Médio, né? Eu peço paz para todos os países do planeta Terra. Peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes que possam governar respectivamente seus países. Peço a permissão a Deus para dar por início mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Vamos ao comunicado, né? O filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, a narrativa dele não é do livro Nosso Lar, sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. O papo de domingo de hoje, nós vamos falar sobre os desprendimentos dos bens materiais. Nesse livro aqui, eu vou ficar mais em cima desse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, o autor Allan Kardec, do capítulo 16, né? Não se pode servir a Deus e a mamão, né? E aonde que um homem rico, ele fala, né? Ele vai falar com Jesus, né? O que ele deveria fazer, né, para ele entrar para o reino dos céus, que Jesus falava muito, né, nesse reino. E Jesus falou, né, para ele honrar os 10 mandamentos que Moisés colocou. Ele falou que já fazia isso. Então, aí Jesus falou para ele que ele tinha riqueza, que ele pegasse toda a sua riqueza e distribuísse aos pobres. Então ele se ofendeu com isso, né, porque ele achava porque naquele tempo dos judeus, eles pensavam que a riqueza era uma elevação moral. E Jesus veio para explicar que não é essa riqueza de bens materiais,
e sim a riqueza espiritual que nós temos de cada um. É praticar o bem ao próximo, ser humilde, né? É nesse contexto, né? Ficar em prece, né? Procurar não fazer as coisas erradas. Então é se desligar, porque ali eles estavam presos a isso, né? Você tinha lá os saduceus, os fariseus, né? Os publicanos, né? Os escribas, eles eram assim, só pensavam em dinheiro, em poder. E aí tem até aquele conflito, né? Que entre ali, entre os fariseus e os que eles chamaram a atenção a Jesus sobre os seus discípulos, que eles tinham o hábito de lavar as mãos antes das refeições, e os discípulos dele não lavaram. Então Jesus falou que não adianta nada lavar as mãos e por dentro ser sujo. Então é nesse contexto. Então eles lavavam as mãos, faziam corrupção, cometiam adultério, né? Então faziam uma opção de coisas erradas. Então é nesse contexto que Jesus coloca. O espírito marinês, né? Ele foi esse homem rico que perguntou a Jesus sobre o que ele poderia fazer, né? Então ele já teve uma evolução. Já teve lá o próprio Judas também, não precisou, mas ele trazia dentro dele a raiz da corrupção, né? Assim, ele começou a se desfazer dos seus bens para seguir Jesus. O Mateus também não precisou Jesus não precisou perguntar a Jesus, ele já se desfez, porque existia dentro do grupo também, existia dentro lá dos seguidores de Jesus, existiam pessoas que tinham bens também materiais, né? Então, se a gente pegar o exemplo, no caso, quem apresentou os fariseus a Jesus veio através de João Evangelista. Isso quer dizer o quê? Que o Zebedeu, que era o pai do João Evangelista e pai do Tiago Maior, e marido esqueci o nome dela agora, da mãe dele, a Salomé, né? Que era a mãe, a esposa do Zebedeu e mãe de João Evangelista e do Tiago Maior. Eles tinham uma posição econômica. Para ficar ali dentro e ter o contato com eles, tinha que ter uma certa posição econômica, né? E eles, até a própria posição de Salomé, que quando chega para Jesus fala que queria colocar os filhos dela no lado esquerdo, né? Porque Jesus fala de esquerda e de direita lá, né? Né, para eles progredir. Mas Jesus falou que não poderia fazer isso, que é contra as leis de Deus. Então, querendo dizer que cada um tem que procurar fazer o bem para estar num local, num plano, né? Porque aquele tempo eles não entendiam isso, num plano espiritual mais elevado, né? Então, o desprendimento é isso. Então, o que eu estou querendo falar também do desprendimento é que as pessoas, ou elas são ricas demais, elas só pensam em dinheiro, guardar dinheiro para si e para os herdeiros. Então, só gastar com supérfluo, só gastar com coisas que não deveria gastar. Aqueles que têm pouco dinheiro, pensa ter muito dinheiro. Para quê? Para ficar preso na prisão dos bens materiais. E o que acontece? Essa pessoa, e ela começa, ao invés dela pensar que ela tem que ter dinheiro para sua subsistência e para ajudar o próximo, ela não pensa nisso. Então é um erro. Então ela faz questão por tudo. Aquela que não tem, ela faz questão por televisão, ela faz questão do celular, ela faz questão de caneta, entendeu? Coisas simples que não deveria
Se você faz questão de 10 centavos, 20 centavos, mata por causa de 1 centavo, 10, 20 centavos, por causa de uma expressão de poder, querer mostrar que tem poder e vai lá, mata o outro, agride o outro. Então, é nesse contexto que Jesus fala, né, para ter esse desprendimento dos bens materiais. Porque eu não estou falando aqui, não se pode servir a Deus e a mamão, não estou dizendo diretamente isso, não estou retirando dali. Então, o tema não se deve servir a Deus e a mamão, mas eu venho focando ali. Porém, o tema é o desprendimento dos bens materiais. Porque mamão significa, em hebraico, bens materiais, né? Então, por isso que eles tinham essa ligação. E por isso que Jesus falou que não se pode servir nem a Deus nem a mamão. Então, eu não posso querer trabalhar a caridade e usar a avareza. Como é que eu vou fazer isso? Como eu vou ser um ser avarento e um ser caridoso? Essa conjugação ela não bate, né? Então é nesse contexto que Jesus coloca. Ele coloca como essa máxima na sua parábola, né? Não se pode servir a Deus e a mamão. E a mamão significava para os hebreus, em hebraico significa bens materiais. E eles achavam que os bens materiais, né, que quanto mais eu tinha bens materiais, mais eu era evoluído. E não, né? Jesus vai lá e prova, né, que não é os bens materiais que vai deixar uma pessoa evoluir. Então Jesus é a prova disso. Ele nasceu onde? Na pobreza, nunca foi miserável, né? E tem uma riqueza espiritual muito grande, né? E o que? É o modelo moral da humanidade. Então Jesus prova, é a prova definitiva, cabal, de que os bens materiais não têm processo evolutivo nenhum. Ele pode ajudar, qualquer coisa aqui nos ajuda a nosso processo evolutivo. Uma televisão ajuda? Ajuda. Porque eu estou me informando, eu estou hoje trabalhando na internet, né? O smartphone ajuda? Ajuda. Quando eu faço utilidade, como eu estou fazendo agora. Eu estou gravando um vídeo, né, para passar na internet, levando a informação para centenas de pessoas. Então, ajuda? Ajuda. Então, eu tenho que utilizar isso para o meu processo evolutivo, né? E não ficar preso a isso, não ficar nessa prisão, né? Nesse contexto, né? E aí esse contexto vai me trazer consequências ruins para mim, né? Então, aquele que foi um político corrupto, ele vai vir como um morador de rua, né? Ou como um pobre qualquer, né? Passando várias dificuldades, né? Aquele que foi uma pessoa que teve muita cultura, né? Mas esbanjou essa cultura, tratou as pessoas mal, hoje não sabe escrever nem ler, né? Então, por quê? É uma questão, ele vem resgatar esses seus erros que ele cometeu dentro contra as leis de Deus. Então, nesse contexto que tem que ter o desprendimento. No próximo papo de domingo, eu vou falar sobre submissão e resignação. Então, vamos entender aqui a submissão e resignação. No capítulo 28 desse mesmo livro aqui, que eu falei ainda agora, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Do autor Allan Kardec, no capítulo 28, ele fala da submissão e resignação. Então, o que é uma submissão? A submissão é quando nós entendemos a razão do coração. Então, vamos entender isso. Eu sei, né,
não tenho nada contra, infelizmente, eu não moro dentro de uma favela, mas eu sei que lá existe, dentro dessa favela, existe o quê? Milícia ou tráfico comandando. Então, se eu for querer entrar lá, né, de qualquer jeito, não respeitando, eu vou ser baleado, no mínimo, né? Isso que acontece. Tem locais aí, que não vou nem colocar uma favela, lá tem uma ordem de entrar e uma hora de sair. Quem não obedece isso vai sofrer consequências. Então, o que é a submissão? Respeitar a razão. Outro exemplo, se o sinal tá fechado, eu vou passar, não é isso? Se o sinal está aberto para os motoristas dos seus veículos, eu não posso atravessar, porque senão vai acontecer um acidente comigo, né? Então eu tenho que fazer o quê? Tenho que usar a submissão, né? Esperar fechar o sinal para eles, para eu poder passar, né? Porque pode acontecer do sinal estar fechado para ele, ter algum lá abusado e ultrapassar e fazer alguma besteira. Vai ter consequência depois, né? Mas o que é certo, o que é? Eu aguardar primeiro o sinal fechar para depois eu passar. Para depois eu passar. Com o sinal aberto para eles eu não posso passar, né? Então é nesse contexto que é a submissão, né? A submissão é nesse contexto. É entender a razão e praticá-la. A resignação, o que é? A resignação é o que? É o arrependimento. Então, se eu utilizei maledicência com alguém, falei mal de alguém, tá? E eu falei, poxa vida, eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais ficar falando mal dos outros, né? Eu estou fazendo o quê? O arrependimento e procurando não falar mais, pedindo perdão a Deus todas as vezes que eu cometi aqueles pecados de falar mal de alguém ou cometeu qualquer outra coisa errada. Então eu caio no arrependimento. Eu faço o quê? A resignação, né? Nesse contexto. Então eu não tenho mais nada para falar sobre o texto, sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? E o objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão, né? Que estavam necessitados. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado, dizendo dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão, gratidão que quem me ouviu, né, e me assistiram, aleluia, amém.